todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que está sempre de portas abertas para nos receber. Esta casa, fundada há 77 anos atrás, né? Está sempre com as suas portas abertas, os seus trabalhadores com o coração aberto, com a mente voltada para o bem, recebendo, acolhendo a todos nós. Vamos, nesse momento, alguns recadinhos que nós temos para passar. Esta casa, ela tem cursos de estudo da doutrina dos Espíritos. Quem quiser participar, aquele que quiser se interessar sobre a doutrina dos Espíritos, procure um dos dirigentes, procure a Leire, procure o pessoal da casa para se informar os horários, tudo mais, tá certo? Às terças-feiras, esta casa está com o estudo do ESE, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. É um estudo da Federação Espírita Brasileira. É um curso fantástico para conhecer a fundo a doutrina dos Espíritos, o seu início, o seu começo, não é? Então, vamos nos informar, porque a informação nos traz sabedoria. Eu digo que o conhecimento é luz, e a ignorância, a falta do conhecimento, é trevas. Aquele que conhece um pouco mais, é mais difícil de ser enganado em todos os sentidos da nossa vida. Tá certo? Então, é isso aí. A nossa casa também, ela tem a educação infantil, a evangelização infantil, que começa aos 3 meses de idade, aí vem a mocidade, e temos de tudo. Um aprendizado completo. Então, procure. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina completa. E uma outra coisa, não existe dogmas. E uma outra coisa, não somente um fala e todos dizem amém. Quem tiver um pouco de conhecimento, se eu disser alguma coisa que não esteja condizente com o Evangelho, pode levantar a mão e falar, para um pouquinho, Álvaro, para um pouco. Tá certo? É uma doutrina que dá liberdade, é uma doutrina consoladora e, ao mesmo tempo, libertadora. Muito bem. A próxima palestra da quarta-feira, que vem, no dia 16, é Renata Magri, ou Magu, alguma coisa assim. Ela vai falar o Evangelho do dia. Sempre, cada palestrante traz aqui um conhecimento daquilo que ele apurou através do Evangelho, através daquilo que ele buscou conhecimento, e nós saímos daqui sempre melhor do que quando chegamos. Esse é o objetivo da doutrina espírita, fazer com que todos nós, ao deixarmos o ambiente, possamos sair melhor do que quando chegamos. Tá certo? Logo após a palestra, nós temos os passes, e o passe faz parte de um tratamento espiritual, a água fluidificada. O passe, não é necessário que você tome o passe? Não. Se você quiser tomar o passe, você toma o passe. Ao sair, toma um copinho de água fluidificada, que aquilo é um medicamento espiritual. Tá certo, meus irmãos? Então vamos ao que interessa. Hoje, o nosso palestrante é o nosso irmão Charles, e ele já está a posto. Mas antes disso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e rogar a Ele misericórdia para conosco. Nós somos espíritos endividados. Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Ele pelo dia de hoje. Desde o momento em que acordamos, abrimos nossos olhos, vimos a luz, devemos agradecer. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo pão abençoado na nossa mesa. Abençoamos, Senhor. Agradecemos pela nossa família, pela saúde, pela paz espiritual que tivemos durante
todo dia. A nossa eterna gratidão, Senhor, por tudo que temos recebido de vossas mãos generosas e do vosso coração misericordioso e paternal. Que a tua paz permaneça conosco, aonde quer que estejamos, hoje e sempre. Que assim seja. Charles, por gentileza, o microfone é todo teu. E hoje o tema é um tema sensacional. O Charles vai nos trazer o homem de bem. Né? Vamos aproveitar este momento para sair daqui um pouco mais de conhecimento. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, possa alcançar os nossos corações nesse momento e podemos ter a certeza que estamos num ambiente já preparado pela espiritualidade maior para recebermos tudo o que precisamos e o que necessitamos para o nosso físico e também, o mais importante, o espiritual. Como disse o nosso amigo na sua prece, ainda estamos na condição de espíritos endividados. Não fomos criados endividados, mas fomos angariando essas dívidas em nossa caminhada, pois não sabemos de quantas encarnações nós estamos vindo. E o tema de hoje que foi escolhido, que a espiritualidade escolheu para nós, é o homem de bem. Se não a mais importante característica, mas uma das mais importantes características que temos que adquirir nessa nossa caminhada para a nossa evolução, para um dia sermos espíritos mais evoluídos, para vivenciarmos ainda planetas, mundos melhores. Mas, por enquanto, o que temos é aqui. Não sabemos de quanto tempo estamos vindo. Estamos aqui neste planeta Terra, neste planeta considerado, através da doutrina espírita, um planeta escola, um educandário, onde temos a oportunidade diária de nos melhorar, de aprender, de crescer, de evoluirmos. E como já dissemos antes aqui, somos ainda espíritos com algumas dívidas, com a oportunidade de nos resgatando, pagando essas dívidas, vamos dizer assim, para entendermos um pouco melhor, diariamente, semanalmente, e assim, até quando Deus permitir que estejamos aqui. Falando em escola, vamos imaginar todos nós passamos por essa situação. Aquele garoto que ingressa no primeiro ano escolar. Hoje, com a evolução dos espíritos e a evolução do mundo, é um pouco antecipado, mas na nossa época, da grande maioria dos que estão aqui, a gente ia para o primeiro ano,
aprender, para crescer, para prosseguir a nossa caminhada. Assim somos nós, aqui nesse planeta. Assim somos nós nesse planeta escola. E aquele garoto, quando ele se dedicava, quando ele se empenhava naquilo, ao final do ano, ele passava para o segundo ano. Alguns, infelizmente, não conseguiam. Às vezes por falta de esforço, por falta de vontade, por não desempenhar as tarefas que eram pedidas a ele, enfim. E assim somos nós. Nós temos a oportunidade hoje, em nossas mãos, de realizarmos as nossas tarefas. E como dissemos no início, se não uma das mais importantes, se não a mais importante, mas uma das mais importantes tarefas é sermos homens de bem. E como será que nós estamos aproveitando a nossa aula, a nossa escola? Estamos desempenhando as nossas tarefas para podermos alcançarmos? Imaginemos uma escada com 20 degraus. Nós não podemos falar aqui em qual degrau nós estamos. Isso é uma pergunta íntima que temos que fazer nós para conosco mesmo, e aí nós vamos, às vezes, conseguir imaginar em qual degrau de 20 em qual nós estamos. Não sabemos se é o primeiro, se é o segundo. Acho que eu vou parar pelo segundo, porque falando por mim. Então nós vamos estudar juntos hoje um pouquinho do Evangelho do Cristo, que fala sobre o homem de bem, dessa virtude maravilhosa que todos nós lutamos para conquistar, para poder evoluirmos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Eu vou ler apenas um trecho para podermos discorrermos as nossas reflexões. Lá diz assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei e se não cometeu o mal. Se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Esse é apenas o primeiro parágrafo aqui do Evangelho, para nós discutirmos um pouquinho, estudarmos juntos um pouquinho sobre esse Evangelho. Vamos lembrar aqui agora de Jesus, que um Espírito que fez o sacrifício, mesmo sabendo que iria chegar aqui e tudo aconteceria com ele, encarnado, veio para nos orientar, para nos ensinar. E ele disse na época que não veio destruir a lei, e sim fazer cumprir a lei. E mediante esse trecho do Evangelho,
Nós podemos perguntar a nós mesmos agora: nós somos homens de bem? Gente, quando eu falo homem é o espírito, tá? As mulheres não precisam ficar fora dessa não, que estão dentro também. Nós somos homens de bem? Com certeza somos homens de bem. Porque nós somos criação de Deus. E tudo que Deus criou é para o bem, é de bem. Se nós somos criação de Deus, nós somos homens de bem. Olha, a gente tem muitos exemplos. O nosso corpo físico, por exemplo, uma máquina perfeita, uma coisa para o nosso bem. Temos muitos exemplos do ar que respiramos, do sol que recebemos, da noite, enfim, de tudo que Deus criou. É para o bem. Então, se nós somos a criação de Deus, com certeza nós somos homens de bem. Porém, com o andar, com a nossa caminhada, Deus também nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de escolha. Nós fomos deixando de lado aquilo que é mais importante para as nossas vidas, que é a parte espiritual, e fomos dando um pouco mais de importância para a parte material. Nós temos que ser sinceros conosco mesmos. Falar do Evangelho do Cristo é difícil, porque todos nós ainda temos a dificuldade de vivenciar, a dificuldade de colocar em prática o que Jesus ensinou. Mas as leis de Deus estão dentro de cada um de nós. Dentro de cada um temos as leis, sabemos de tudo que é certo e que é errado. Mas ao longo de nossa caminhada fomos acarinhando para nós, dando importância um pouco mais nos bens temporais e deixando de lado aquilo que é para a eternidade, os bens espirituais. Carregamos conosco um instinto de preservação que nos faz pensar assim: nossa, mas eu sempre fiz o bem, nossa, quantas noites eu passei claro com meus filhos, eu levei no hospital, eu socorri o meu tio, a minha avó, a minha mãe, o meu vizinho. Isso é um instinto de preservação. Será que esse instinto de preservação está nos alavancando, fazendo com que nós fazemos isso com o nosso próximo? Muitas vezes nós até fugimos deste próximo. E o bem que Jesus disse é em relação a isso. Qual é o sacrifício que Jesus fez? E qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para esse próximo? Quando a gente está numa aflição muito grande na nossa vida, todos passamos por isso, sem exceção nenhuma, e a gente recebe uma palavra de bem, um consolo, um abraço, a gente passa por aquela situação bem mais tranquilo, bem mais
mais suave. Então a caridade, fazer o bem, não é só ser um homem de bem, não é só doar o material. Esse geralmente é o instinto de preservação que chega até nós, que a gente tem a facilidade hoje de pegar um aparelho de celular, fazer uma compra pela internet de uma cesta básica, de um remédio, ou seja, qual for a pessoa que a gente sabe que a pessoa está precisando, e levar até ela. Mandar entregar. Mas e aquele ao qual nós não conhecemos? Aquele ao qual que por alguma adversidade da vida não tem um lar, não tem um lugar para viver, não tem um lugar para tomar o seu banho, não tem um lugar enfim, para todas as necessidades ao qual nós sabemos que temos. Nós nos deparamos sempre com esses irmãos em nossa caminhada. Muitas vezes, às vezes nem vemos, mas com certeza nos deparamos. Então, será que nós estamos prontos para fazer a nossa prova? Para subir o degrauzinho na escada ao qual precisamos? E todos nós estamos encaminhados para isso? Todos nós chegaremos um dia a espíritos perfeitos. Podemos repetir de ano, mas a oportunidade está aqui. Porque o aluno da escola aqui do nosso planeta Terra, ele tem a hora marcada e a data da prova. A diferença está aí também. A data da nossa prova não está marcada. Nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar todos os dias como se fosse o último dia. Não de nossas vidas, mas da nossa oportunidade de estarmos nos tornando melhores, evoluindo, crescendo. E a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, como todos nós conhecemos, que abre, aclara as nossas mentes, o Evangelho do Cristo, que nos dá o norte, a direção, faz com que, nessas situações ao qual nós expomos aqui há instantes atrás, sobre o bem ao nosso próximo, aquele próximo ao qual nós não conhecemos, ou mesmo que conhecemos, se mandamos o alimento a ele, será que não seria importante nós pegarmos um pouco do nosso tempo que temos aqui, levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, um sustento, um abraço? Esse é o verdadeiro bem que Jesus pede aqui no Evangelho. Eu li somente um parágrafo, mas aqui fala muita coisa. Fala de perdão, que à medida que nós perdoamos é que seremos perdoados. Fala de apontamentos. Jesus nunca apontou. Às vezes nós fazemos um bem a uma pessoa, mas na hora que ela vira as costas, a gente fala, está passando por essa situação porque merece, porque fez isso, porque fez aquilo. Então, de que adiantou esse bem que nós fizemos? Ainda com esse orgulho, com esse egoísmo que fomos engameando em nossas vidas, que nos afasta de sermos homens de bem. Jesus deixou regras de conduta.
está no Evangelho, está no alcance aqui de todos nós. Na condição que nós vivemos, nós ainda não conseguimos sermos ao mesmo tempo bondoso, tolerante, atencioso, como vamos imaginar como Jesus era. Mas a oportunidade está para todos nós. A oportunidade está aí diariamente, nessa escola, onde temos que fazer as nossas tarefas para nos tornarmos pessoas melhores. Como podemos fazer isso? É muito bom a gente usar exemplos de nós mesmos. Quando nós fomos crescendo, os nossos pais foram ensinando a gente tudo aquilo que a gente tinha que fazer. A mãe ia lá, já escovou seu dente, já tomou seu banho. No outro dia a mãe não estava, muitas vezes passava sem escovar o dente, passava sem tomar um banho, mas no outro dia estava a mãe lá de novo. Já escovou seu dente, já tomou o banho. Isso foi se tornando um hábito em nossas vidas, e a gente foi se habituando com aquilo e fomos sentindo o benefício que aquilo traz para nós. E aí nós acostumamos com isso. Então podemos imaginar que fazer o bem ao nosso próximo é questão de hábito. Podemos começar, não que não fazemos, mas ainda temos dificuldades, ainda temos barreiras de sermos o homem de bem ao qual Jesus pediu a nós. Muitas vezes nós imaginamos já saber tudo e vamos nos acomodando, entrando no comodismo. Hoje eu não vou na palestra não, eu já sei, o rapaz lá vai falar sobre o homem de bem, eu sou um homem de bem, eu não preciso mais. Aí a gente vai entrando no comodismo. E é aí que o perigo chega até nós. A gente vai dando importância para outras coisas, vai dando importância para os bens que é só momentâneo aqui na nossa terra, e vamos deixando de lado, e vamos até esquecendo daquilo que nos faz bem. Então, é um hábito que temos que criar. E quanto mais nós deixarmos esse homem de bem que está dentro de nós, desde a nossa criação, sair, o benefício é só nosso. Mas ainda, muitas vezes, nós vamos nos enganando e camuflando esse homem de bem. Mas ele existe. Ele está em todo espírito, ou seja, em todo ser humano que está aqui, nesse planeta Terra, nesse planeta escola. Então fazer o bem, com certeza, é uma questão de hábito, uma boa ação ali, uma boa ação aqui, e lembrarmos sempre do Evangelho de Cristo. Em situações difíceis, em situações aquelas ao qual a vida nos coloca, o que Jesus faria? Com certeza, se sempre colocarmos o Evangelho de Cristo na nossa vida, para tudo, vamos deixar sair de dentro de nós, aflorar esse homem de bem, e vamos escondendo
dentro de nós, até sumir esse homem um pouco ruim ainda que somos, por nós mesmos, pelas nossas atitudes, e alcançaremos os degrauzinhos, alcançaremos a nossa elevação espiritual e moral. Com certeza, nós que hoje saímos dos nossos lares, do nosso conforto, estamos em busca disso. Estamos à procura de nos melhorarmos. Temos exemplos grandiosos, conhecidos: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, e muitos outros, com certeza, que não são nossos conhecidos, mas conhecidos por Deus. E uma coisa que a doutrina espírita também, nesse sentido, é muito universal. Madre Teresa de Calcutá, todo mundo conhece, né? Era católica. Mas que exemplo de bem é para nós. Então, a doutrina espírita é muito universal em relação a isso. O homem de bem não é o homem da religião A, ou B, ou C, mas sim o homem de bem é o homem de Deus. É o homem que aplica o Evangelho de Cristo. Muitas vezes as religiões, ao invés dela unir os povos, ela afasta os povos. Porque o Evangelho diz que respeitar a opinião do próximo é também fazer o bem a ele. Respeitar a crença do nosso irmão é um bem. Sem indagação, sem apontamentos. Cada um na sua faixa de vibração, gostando daquilo que faz bem. Então a doutrina universal, a doutrina dos Espíritos em relação a isso é maravilhosa. Ela nos ensina que todos nós somos irmãos. Que todos, independente da sua crença, ou seja, o homem de bem é o homem de Deus. No Evangelho diz que é o homem que se preocupa primeiro com a dificuldade do outro e depois com a dificuldade dele. Isso não são palavras minhas, são palavras do Evangelho do Cristo. Será que a gente já está nessa condição de se preocupar primeiro com o outro para depois nos preocuparmos com nós? Esse é o verdadeiro homem de bem. Esses são os ensinamentos de Jesus. Esse é o ensinamento que Cristo trouxe para nós através do seu Evangelho, através dessa doutrina espírita maravilhosa, que nos ensina, nos fortalece, nos liberta. E lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, diz assim: Kardec pergunta aos Espíritos: qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é duas palavrinhas: vede Jesus. Então Deus, esse Pai Criador, enviou Jesus e deixou para nós como guia e modelo.
E o Evangelho, quando a gente lê uma vez, lê duas vezes o Evangelho de Cristo, é muito importante a gente estar estudando, como o amigo convidou, porque a gente lê uma vez e entende de uma forma, lê de outra vez e entende de outra forma. E dependendo de como nós estamos, esse parágrafo que eu li aqui joga a gente lá embaixo. Fala, poxa, é isso que ser um homem de bem? E se a gente lê o capítulo inteiro, então a gente fica pior ainda. Mas vamos ler de novo, que aí a gente vai entendendo os propósitos que Deus tem em nossas vidas. Porque, como foi dito a nós somos homens de bem. Nós somos a criação de Deus. Deus não criaria um ser imperfeito para depois ele virar perfeito. Não. Somos nós, com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, que fomos adquirindo as nossas paixões, o que é de melhor para nós, e às vezes com isso abafando esse homem de bem. Mas a escola está aqui. A oportunidade está a todos nós, a todo momento, a todos os dias, a todas as horas. Só depende de cada um de nós. Hoje, sermos melhores que fomos ontem. E amanhã, sermos melhores do que fomos hoje. Santo Agostinho nos ensinou, ao deitarmos, passarmos em revista o nosso dia. Aquilo que for bom, guardarmos para nós. E aquilo que for de ruim que fizemos, procurar amanhã fazer um pouco melhor. Para encerrarmos a nossa fala, vamos deixar um pensamento aqui. Nessa escola da vida, nós temos a cartilha, que é o Evangelho de Cristo. E temos também um professor constante para nos ensinarmos a sermos homens de bem. Um professor que não larga, que está ali, mudado em nós. Esse professor é o nosso último erro. Ele está constante nas nossas vidas. Se sempre lembrarmos desse nosso último erro, com certeza, as nossas atitudes de amanhã, o bem que deixamos às vezes escapar no dia anterior, hoje nós faremos ele. E assim sucessivamente, se tornando um hábito em nossas vidas, se tornando como aquele menino que aprendeu com o pai e com a mãe a escovar os dentes e tomar o banho. Com muita luta, ele foi sentindo que aquilo era um benefício. E assim será conosco também. Vamos começar a sentir os benefícios e vamos nos habituando e colocando dentro dos nossos corações a sermos verdadeiros homens de bem, como pede o Evangelho de Cristo. Que Jesus possa nos abençoar, que as palavras ditas a nós aqui hoje sirvam de alavanca, sirva de entusiasmo para nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, para que possamos sempre lembrar da escada. Com certeza um dia chegaremos no último degrau.
Só depende de nós. Que Jesus nos abençoe. De retorno aos nossos lares, podemos levar todas as vibrações de amor, de carinho, que estamos todos sentindo agora. A presença de Jesus. Muito obrigado. Queremos agradecer a sua presença. Queremos agradecer a sua presença, a sua exortação de hoje. Fala um número de 1 a 45. Posso falar? Não, você não vai lá. De 1 a 45.